Olá, minha galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estão cheios de energia para que a gente possa aprender bastante nesse segundo semestre? Eu espero que sim. A nossa aula de hoje do componente curricular de língua portuguesa tem como tema sílaba tônica. Eu sou a professora Jocelma Gomes e a gente vai navegar no conhecimento. Vamos juntos! A sílaba pronunciada com mais força em uma palavra se chama sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte da palavra. E aqui a gente vai ter alguns exemplos. Observe, vamos ler as palavras e logo em seguida vamos identificar a sílaba tônica das palavras. Então, a primeira palavra, caqui. Qual é a sílaba tônica? Se você disse que, você acertou. Então, que é a última sílaba e esta é a sílaba tônica. Vamos ao outro exemplo. Laranja. Quem é a sílaba tônica? Rã. Muito bem. Então, o rã é a penúltima sílaba. Pêssego. Qual é a sílaba tônica? Ah, professora, está muito fácil. A sílaba tônica é pes. Por quê? Porque também todas as palavras que são acentuadas, a sílaba que é acentuada será a sílaba tônica. Então, fica muito fácil identificar a sílaba tônica quando elas são acentuadas, não é verdade? Então, pes é a antepenúltima sílaba. É importante que você observe e perceba, identifique a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba para que você possa fazer a classificação quanto à sua tonicidade. Em língua portuguesa, a sílaba tônica da palavra pode estar na última sílaba, na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba. Observando esse exemplo, qual é a posição da sílaba tônica? É a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? Se você disse que é a antepenúltima, então você acertou. Qual é a sílaba tônica da palavra rápido? Rá. Muito bem. Agora, a gente vai classificar essa posição das sílabas tônicas. Prestem bastante atenção. O nosso primeiro exemplo. Temos aqui a palavra jacaré. Qual é a posição da sílaba tônica? É a última, a penúltima ou é a antepenúltima? Muito bem. Ré, a sílaba tônica é a última. Então, se a sílaba tônica é a última, a sua classificação será oxítona. Macaco. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Inclusive, ela está em destaque. Observe. A sílaba tônica é K. E quanto à sua posição da sílaba? Qual é a posição? A sílaba está em última, penúltima ou antepenúltima? Muito bem, a sílaba tônica é a penúltima. Então, toda vez que a sílaba tônica da palavra for a penúltima, a classificação da sílaba tônica desta palavra será paroxítona. Pássaro. Qual é a posição da sílaba tônica? Você já está percebendo que a sílaba tônica é pá. E logo, essa sílaba está acentuada. Então, assim, é muito mais fácil também identificar. E quanto à sua posição? É a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? É a antepenúltima.
Então, toda vez que a sílaba tônica for a antepenúltima, a sua classificação dará o nome de proparoxítona. E agora vamos revisar a classificação da sílaba tônica quanto oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembrando que palavras oxítonas, a sílaba tônica é a última. Vamos observar. O primeiro exemplo, palavra picolé. Qual é a sílaba tônica? Lé. Então, a última sílaba desta palavra é lé. Cajá. A última sílaba também é a última. E qual é a sílaba tônica? Já. Animal. Qual é a sílaba tônica? Mal. Então, percebam que todas essas palavras nós temos como sílaba tônica a última sílaba. Por isso, são palavras oxítonas. Temos agora exemplos de palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Observe. Caderno. Qual é a sílaba tônica? Der. Então, der é a penúltima sílaba. Lápis. Qual é a sílaba tônica? Lá. E lá é a penúltima sílaba, ou seja, a sílaba tônica da palavra lápis está na posição de penúltima sílaba. Então, todas as palavras que possuem a penúltima sílaba são chamadas de palavras paroxítonas. E agora, palavras proparoxítonas. Todas as palavras paroxítonas, elas têm a sílaba tônica como a antepenúltima sílaba. Observe. Máquina. Qual é a sílaba tônica? Ma. E quanto à sua posição? Ela é a última, ela é a penúltima ou é a antepenúltima? Ela é a antepenúltima sílaba. Lâmpada. Qual é a sílaba tônica? Lã. E lã está na posição de antepenúltima sílaba. Assim, ma é a antepenúltima sílaba da palavra máquina. Lã é a antepenúltima sílaba da palavra lâmpada. E aqui nós temos exemplos de palavras proparoxítonas. Foi fácil? Você conseguiu entender? Então, se você aprendeu muito nessa aula, eu te aguardo para a gente compreender muito mais sobre sílaba tônica nas aulas seguintes. Se cuida e um grande abraço no seu coração. Beijos da tia!